cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Amém. Queridos, podemos trazer aqui, pensar como uma mensagem geral sobre esses episódios aqui que estamos acompanhando, como crer na palavra ou rejeitá-la, são lições dos que ouvem o Evangelho de Cristo. Nós já vimos em outros momentos em que os nossos irmãos vão fazendo as suas caminhadas, as suas viagens missionárias, e que onde quer que eles chegam, nós temos um público daqueles que recebem a palavra de Deus, recebem o Evangelho, acolhem o Evangelho, mas também temos um grupo daqueles que ouvem o mesmo Evangelho e o rejeitam. Então, é interessante você lembrarmos a respeito dessa realidade, de que a mesma mensagem, o mesmo Evangelho chegou a você e que o Senhor Deus encontrou um coração aí contrito, coração que compreendeu a necessidade de um Salvador, enxergou-se como necessitado de Deus, de sua salvação, por não poder nenhum de nós nos salvar de nós mesmos ou por nós mesmos, nos chegarmos a Deus por nós mesmos. Então nós acolhemos esta palavra e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós vemos ao nosso redor pessoas que, sejam nessa congregação ou em outra congregação, na minha e na sua vida, já também ouviram esse mesmo Evangelho, mas que ainda não compreenderam uma verdade que querem se render, que querem se entregar, ou mesmo falando de forma mais clara ainda, segundo as Escrituras, ouviram do Salvador, ouviram a realidade espiritual em que se encontram, mas não a abriram ainda os seus corações para receberem a salvação que vem através do arrependimento, da fé e da entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Então é a realidade que aqui nós contemplamos de forma bem objetiva, Você e eu podemos testemunhar. Irmãos, é fato que em várias circunstâncias, momentos da nossa vida, a gente é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão, de fazer escolhas. Algumas são mais fáceis, outras
bem mais difíceis e exigem, por vezes, de nós um conhecimento antecipado, um conhecimento maior, né? A confiança por parte de quem está nos passando as informações, e para alguns casos, algumas decisões dessas precisam de uma porção de fé também. E da mesma forma, nós nos voltamos, aplicamos, pensamos quando o assunto é a palavra de Deus. Todos esses recursos, todos esses princípios são necessários, mas a fé de todos esses itens é a mais necessária, na verdade, indispensável. E muitas das informações, muitas das realidades, muitos dos posicionamentos que eu e você somos chamados a tomar quando ouvimos a mensagem da palavra de Deus, ela implica uma posição de fé, uma resposta de fé, né? Mas não é à toa que uma das maiores referências para nós na palavra de Deus é um homem que nunca havia falado de Deus Criador, né? Abraão, criado numa nação pagã. Ele foi apresentado, ele foi visitado pelo Senhor, e o Senhor Deus o chamou para sair de onde ele estava e para seguir para onde o Senhor Deus o chamaria, e ele, de forma confiante, de forma ousada, a palavra é essa, por fé, ele seguiu a este Deus soberano, sobrenatural, ser superior, que apareceu a ele, e Deus, por meio dessa resposta de fé, ele foi por meio de quem Deus realizou o seu plano redentor. Trouxe a partir de Abraão o seu filho, nascido com descendência de Abraão, né? Então é para nós uma referência. É você e eu podemos por vezes pensar que só como eu posso tomar uma decisão, responder com esse passo de fé. Você não será o primeiro e muito menos será o último. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a mensagem de Cristo, você seja chamado ao posicionamento. Seja você para posicionar-se em deixar a sua vida onde Cristo ainda não é o soberano, o Senhor, o Salvador. Seja você, enquanto discípulo de Jesus, que tem ainda vivido, por vezes, uma jornada onde o senhorio de Cristo não é uma realidade plena. Você não tem se lançado, não tem vivido a jornada de alguém que tem levado a cruz como retrato principal, alguém que está aprendendo a renunciar, aprendendo a não considerar de fato a sua vida, a nossa vida preciosa. Então, nós percebemos e está diante de nós essas duas versões: fé ou rejeição, a incredulidade. É o que contemplamos no público, na audiência dos nossos irmãos missionários, nessa cidade onde eles chegam, Tessalônica, para ali também pregar o Evangelho, a notícia de Cristo. Paulo e a equipe que o acompanhava saíram de Filipos viajando pela via expressa romana, chamada via Egnátia, uma espécie de DR daquele tempo, e ele percorreu as principais cidades e capitais do Império Romano. Ele viaja, Paulo, com os irmãos que o acompanharam, cerca de 150 quilômetros até Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, onde morava o governador da província. E a cidade de Tessalônica, que você e eu tenhamos como referência, ela hoje ainda existe com o nome de Salônica. Então essa cidade é o cenário que está diante de nós, o cenário principal dos eventos que estamos contemplando nesses versos iniciais do capítulo 17. E de forma preciosa, quero
destacar com os irmãos 3 lições para a nossa reflexão dessa caminhada, dessa jornada, dessa experiência de proclamação que nossos irmãos mais uma vez vivem. Dos versos iniciais, esses 4 primeiros versos, a gente observa a estratégia, a mensagem e o resultado do Evangelho como sendo dependente da disposição, da nossa disposição de pregar. Tudo que nós vimos acontecer aqui é apenas porque alguém se dispôs a pregar. Você pode ter rejeição à mensagem do Evangelho, você pode ter o acolhimento da mensagem do Evangelho, mas como alguém poderá receber o Evangelho se não houver emprego, mesmo rejeitar o Evangelho, se eu e você não nos dispusermos a sair e anunciar, abrir nossos lábios aonde nós estamos e anunciar. Então, nesses versos iniciais, a gente percebe o trajeto percorrido pelos nossos irmãos até a cidade de Tessalônica, onde Paulo e Silas já tinham sido presos. Mas Deus, antes de chegar aqui, Paulo e Silas já tinham sido presos. No episódio, no momento anterior, eles já tinham sido presos em Filipos. E essa prisão deles, Deus usou para a salvação de muita gente. Nós refletimos sobre quanto que nossa obediência em fazer a vontade de Deus e fazer a obra do Senhor pode incluir alguma advertência, tribulação, perseguição. No caso, eles foram fisicamente abatidos, porque a prisão do açoite, eles ali passaram momentos dolorosos, mas por amor a Cristo, por amor às pessoas às quais eles foram levar a mensagem do Senhor. Mas, irmãos, quando eles chegam na cidade, Paulo procura a sinagoga, nessa Tessalônica, mais uma vez. Lucas vai dizer no verso 2 que esse era o costume de Paulo. A estratégia dele era sempre começar a evangelização onde haviam pessoas com uma predisposição, gente que tinha algum conhecimento bíblico e já algum temor do Senhor. Então, onde ele chegava, em primeiro lugar, se havia uma sinagoga, era ali com Paulo, e se ele tivesse acompanhado alguém, ele ia para anunciar, falar o Evangelho, falar de Jesus. A pregação, a mensagem se deu nos sábados, dia da reunião da sinagoga. E Paulo e seus companheiros, eles precisavam trabalhar para se sustentar. Nesses dias anteriores ao encontro da sinagoga, a reunião da sinagoga, os comentaristas vão destacar, a gente vai ver em outras passagens das Escrituras, que Paulo também exercia, por vezes, alguma atividade para manter-se. Por onde eles passaram, irmãos, com certeza trabalharam muito para ter recursos para cobrir despesas pessoais. Em 1 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve aos irmãos dessa cidade, verso 9, capítulo 1, diz Paulo dizendo: irmãos, certamente nós recebemos do nosso trabalho exultante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então, Paulo sabia que na condição de missionário, ele poderia pedir sustento para a viagem às igrejas, mas ele não dependia disso para fazer a obra. E mesmo durante a semana, ele exercia a atividade que capacitava de ter recursos para ele e o seu grupo fossem mantidos, irmãos. E aos sábados eles iam com os judeus e com também o servo do Senhor, estrategicamente com a intenção de anunciar o Evangelho. Chegam eles nas sinagogas e se colocavam em ensinar sobre Jesus, sobre o Messias. Então a estratégia de Paulo da evangelização incluía também procurar locais centrais,
sabendo que ele não podia somente ir na conta, né, e o grupo de levar o evangelho para todas as cidades onde eles chegassem. Então eles plantavam uma comunidade, uma igreja, em locais centrais, e depois de um tempo de edificação, administração e ensino do evangelho, das bases do evangelho, formação de liderança, então dali saíram pessoas para evangelizar e fundar outras comunidades no interior. Então, ainda nesses quatro primeiros versos, a gente é informado que Paulo disputou ou arrazoou, discutiu com os membros da sinagoga sobre as Escrituras. Qual é o assunto que Paulo discutiu com eles? Falava, verso 3 vai dizer que, além de discutir, Paulo expôs e demonstrou, por meio das Escrituras, que é o Velho Testamento, que o Messias, o Cristo, devia padecer, morrer e ressuscitar, e que Jesus era o Messias, ele era o Cristo que os judeus esperavam. Então percebam, irmãos, que o conteúdo da mensagem de Paulo não eram ideias dele como grande conhecedor do Evangelho, alguém que estudou com mestres que o formaram, ele tinha uma excelente formação, mas ele não estava discutindo filosofias, correntes do judaísmo e as opiniões dele sobre a sabedoria secular. Mas a mensagem focada principal dele é apresentar Cristo àqueles homens. A mensagem principal da igreja, do discípulo, de nós, servos do Senhor, é comunicar a Cristo, anunciar a Cristo como aquele que é uma fonte de salvação, aquele que é a pessoa, o Deus que reconcilia Deus, homem, reconcilia os homens a Deus. Falar do Cristo crucificado, nosso Cristo ressurreto, que por meio da sua vitória sobre a morte traz vida aos homens que estão mortos espiritualmente em seus pecados. Então, aonde Paulo chegava, aonde eu e você chegamos, e o Senhor Deus nos leva, eu e você precisamos lembrar que a mensagem que tem que estar em nosso pensamento e sair de nossos lábios é comunicar aos homens a respeito de Cristo, o Cristo, Deus entre nós, Deus encarnado, e o único que é capaz de levantar alguém do estado que se encontra, restaurar alguém, seja fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. A mensagem, claro, que essencial e fundamental do Evangelho é o resgate, a restauração espiritual do ser humano. E a partir da restauração de uma pessoa, homem, mulher, criança, jovem, ela sendo restaurada a vida com Deus, a vida espiritual, a vida eterna, a vida plena, esse relacionamento restaurado, começar, ele vai atingir, ele vai transformar, ele vai sarar o interior do homem. Então, a paz que você e eu encontramos e buscamos tantas vezes, muitos buscam paz, propósito, alegria, em drogas, relacionamentos, no trabalho, na arrumação da casa, é reflexo de alguém que ainda tem um vazio em si mesmo. Por vezes vai ter que buscar em drogas, em bebida, em remédios, porque somente quem pode esvaziar, ou melhor, preencher esse vazio, né? Quem pode tratar esse vazio do ser humano, do meu coração, do seu coração, é o Senhor Deus. É quando nós nos voltamos em conhecer e se nos permitimos ser conhecidos pelo Senhor Deus, nos permitimos que a sua palavra revele o estado em que estamos, e a palavra de Deus mostra o homem morto em seu pecado, longe espiritualmente de Deus, morto espiritualmente diante de Deus, porque se vivemos por nós mesmos, não conseguimos produzir, fabricar, ser alguém que vive bem, vive o correto, vive aquilo que é aceitável diante de Deus. A nossa natureza, a palavra de Deus, ela é contaminada
dizendo que é envenenada, como que um câncer é uma enfermidade que atinge toda a nossa existência e que contamina tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos. Então, mesmo aquele que nunca matou alguém, né, nunca adulterou, não fez algo de tão grave, mas estamos falando de estar correto ou não diante do Deus justo, santo, perfeito, do Deus soberano, de ter condições de entrar na presença do relacionamento com o Deus que é santo, sem mácula, e que nos fez também perfeitos, mas que quando nós nos damos conta, estamos escolhendo, né? Nós nascemos e daqui a pouco já estamos vivendo por produzir, fazer aquilo que é contrário a Deus, aquilo que não nos dá condição de ter comunhão com Deus. Então, o Evangelho, a mensagem de Paulo e seus irmãos, companheiros de missão evangelística, missão missionária, não é redundante, né? Esse trabalho, essa viagem missionária, a intenção deles maior, a motivação deles é anunciar: olha, vocês judeus queridos, companheiros de fé, nós esperávamos pelo Messias que traria, resgataria, restauraria a Israel, traria o reino de Deus, e tudo que está profetizado a respeito dele, ele chegou. Era necessário, era previsto, era profetizado que ele padeceria e morreria, seria morto e ressuscitaria. E Jesus é esse que passou por tudo isso, cumpriu tudo aquilo que era dito a respeito dele enquanto Cristo, enquanto Messias. E é sobre ele que eu vim aqui falar, para que vocês, conhecendo, reconhecendo, possam se render a ele, porque ele reivindica que criamos nele, para que só por meio dele teremos, é possível ter relacionamento com Deus, ser restaurado a vida. Aquele que crê no Filho, Jesus, vai nos chamar a essa responsabilidade. Tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas sobre ele a ira de Deus permanece, porque todos nós caminhamos, nascemos sobre a ira de Deus. Por quê? Porque em pecado, quem está em pecado, quem está longe de Deus, quem não caminha reconhecendo Jesus como seu Salvador e Senhor, está caminhando em desobediência, em pecado, em rebeldia, somente dando a Cristo o lugar de honra, dando a Cristo o trono do nosso coração, entregando a Ele a nossa vida, reconhecendo a Jesus que temos pecado contra Ele. Jesus, o Senhor, veio aqui para morrer naquela cruz, para perdoar, para tomar os meus pecados naquela cruz, assumir o lugar que era meu naquela cruz, porque eu tenho pecado contra ti. A tua palavra diz isso. E o Senhor Deus, seu Pai, enviou a ti para tomar o meu lugar naquela cruz. Eu não quero continuar em pecado contra o Senhor, em rebeldia contra o Senhor. A resposta que o Evangelho, a mensagem de Cristo, a notícia de Deus para nós, ela requer, irmãos, uma única resposta, uma única afirmação: sim, eu reconheço que sou pecador e Jesus é a salvação. Jesus é aquele que me salva, é aquele que me reconcilia com Deus. Se você aqui está, alguém de vocês aqui presentes, os queridos aqui presentes, ainda não se posicionou, o Senhor ainda não entregou sua vida, reconhecendo Jesus como seu Salvador, como aquele que morreu na cruz por seus pecados também. Não adianta nós, qualquer um de nós, dizer: Jesus morreu pelos pecados dos homens. Poxa,
filmes que mostram essa mensagem de um carinho muito grande por Jesus. Isso não importa. O que importa é o que nós fazemos, particularmente em relação a Jesus. Sabendo que Jesus veio por conta dos meus e dos seus pecados para morrer ali na cruz por nós. Qual é a resposta que Deus, Filho, eu, criação de Deus, eu e você, que somos os ofensores, né? o que ofendemos a Deus no nosso pecado, é nos rendermos a Ele, nos quebrantarmos a Deus, nos quebrantar por perdoar, por tomar os meus pecados ali na cruz. E eu me arrependo por eles e te agradeço por fazer isso. Eu, nesse momento, eu quero agora render a minha vida do Senhor e não mais viver na direção da minha vida, continuar na liderança da minha vida, por minha própria conta. Agora eu quero viver pastoreado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, ensinado pelo Senhor. Essa mensagem que Paulo e os seus queridos companheiros estavam levando ali, confrontando não somente os judeus que estavam na sinagoga, mas também pessoas gregos, gentios, pessoas como nós que não eram judeus, estavam ali pedindo o temor de Deus. E eu me provia a mensagem ensinada na sinagoga sobre Deus, Jeová, Yahvé, né, revelado pelas Escrituras do Antigo Testamento. Né, e agora estava chegando no meio da igreja, né, igreja qual Paulo, Silas, Lucas e Timóteo eram também anunciadores. Eles estavam ali representando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, anunciando para os judeus para saberem: olha, o Messias que nós judeus esperávamos chegou. E você que está aqui, né, não somente você que está aqui no salão, nessa reunião da igreja, da Bíblia, mas vocês que estavam lá, aqueles que estavam lá ouvindo a mensagem de Paulo, saibam que, se você não é judeu, mas você saiba que o Filho de Deus, o Cristo de Deus, ele veio para morrer. Esse que morreu há alguns poucos anos atrás, ou meses, dependendo, que já tinha alguns anos, alguns poucos anos atrás, e que muitos de você talvez já até conheçam, tenham tido testemunho de saber o que ele fez, os milagres, de como ele foi terrivelmente morto naquela cruz. Esse é o Filho de Deus, o Messias que aqui nós ensinamos na sinagoga, mas ele já está ressurreto, reinando no lado direito do Pai e recebendo com alegria todo aquele que reconhece e confessa a Ele como seu Salvador e Senhor. E muitos que estavam ali nas sinagogas, nós vemos, né? Ouviram a mensagem e creram. Essa noite é uma noite aceitável para você. Se você ouviu a mensagem a respeito de Cristo e a salvação que Ele oferece, o chamado para ser discípulo de Jesus, para receber perdão dos seus pecados e a nova vida por fé em Cristo Jesus, é somente necessário que você, em seu coração e sua mente, confesse a Jesus e diga a Ele: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu quero ser teu discípulo, meu ovelha, quero caminhar contigo, quero deixar para trás meu modo de viver, meus pensamentos longe de Ti. Quero agora viver essa jornada nova. Quero deixar a você que porventura venha tomar, esteja tomando, ou venha tomar até o final do mundo essa decisão, possa nos procurar, para que possamos estar orando por você, caminhando contigo, auxiliando você, como nós estamos caminhando com Cristo, caminhando juntos, a igreja, esse povo que recebeu também o perdão, a nova vida em Cristo Jesus. Estamos caminhando, ajudando-nos mutuamente em viver tudo aquilo, todo o propósito que o Senhor Deus nos chama a viver, né? Não somente os jovens somos escolhidos para o propósito, mas todo homem e mulher que se rende a Jesus Cristo foi chamado para viver o propósito, para a honra e glória dele, para anunciar o reino dele.
para anunciar a vida nova que somente Ele pode dar, a vida plena e eterna e abundante que somente Ele pode dar. Amém? E essa é o testemunho que nós contemplamos, os nossos irmãos aqui, anunciando e fazendo. E qual foi o resultado de todo o empenho, toda a dedicação e a mensagem pregada com fidelidade e amor dos nossos irmãos, né? Alguns, como já falamos, alguns judeus creram, seguiram a igreja, e uma multidão de gentios e muitas mulheres de alta posição. Veja que o Evangelho e a salvação de Cristo, ela atinge pessoas de qualquer classe social, qualquer gênero que for. Não há ninguém que não precise da salvação do próprio Deus. Todos nós somos absolutamente carentes e necessitados da vida que só o Deus verdadeiro pode dar. Nessa porção, irmãos de texto, a gente vê a primeira reação à mensagem do Evangelho, que é a fé. Quando eles se renderam ao Senhor, né? Judeus, gentios, homens e mulheres, abriram seus corações para a palavra, recebendo de bom grado, crendo, sendo transformadas, convertidas a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitas vidas sem dúvida salvas, porque nossos irmãos compreenderam a missão de pregar o Evangelho a todos, porque eles foram fiéis, porque eles abriram seus lábios, porque eles saíram do seu lugar de conforto. O Senhor Deus usou para que vidas fossem salvas. Eu preciso lembrar, nós igrejas precisamos lembrar, a conversão de vidas, a transformação de vidas, ela está a um passo da minha e da sua obediência. Esse passo de distância da conversão de alguns e de muitos é o passo da minha e da sua obediência, submissão ao Senhor, para a confiabilidade em relação ao poder do Espírito, nós falarmos àqueles que estão ao alcance da nossa voz, da nossa vida, da nossa influência, do nosso testemunho. Não é Paulo Silas, não é o pastor Estevam, o pastor Jairo, que vai falar com Daniel, que vai falar do Evangelho para o seu familiar, o seu colega de colégio, faculdade, vizinho, família.